Olá a todos, meu nome é Vinícius Anaya, bem-vindos mais uma vez ao canal Les Misérables Francs-Maçons. Esse será o primeiro vídeo dedicado à política. Eu não preparei nada e confesso que irei improvisar bastante, irei tentar transmitir todos os tópicos que penso ser importantes. Confesso que antes de iniciar esse vídeo, eu fiz uma oração a Deus e pedi a Deus que não permitisse que eu blasfemasse em seu nome e não causasse desvio da sua criação, dos homens que lhe pertencem. Confesso que eu não gostaria de estar a gravar esse vídeo agora nesse período onde temos o coronavírus, para não parecer um vídeo apelativo, um vídeo onde aproveitando-se aqui do corona. No fundo, aquilo que eu quero transmitir, independente de o corona ter aparecido ou não, entretanto, dentro de mim, essa necessidade está muito latente e resolvi fazer esse vídeo. A mensagem que eu quero vos transmitir, o convite que eu quero vos transmitir é sobre a política global que temos nesse momento, no mundo todo. Essa política não é uma política dos últimos 5, 10 ou 15 anos, já é uma política com mais de 20 anos. As consequências dessa política, a consequência de nós, como cidadão, tendo o direito de exercer o voto, quando não o fazemos, ou quando nós o fazemos de forma a qual nós não meditamos, não investigamos o político ao qual vamos votar, ou o partido. Temos aqui uma série de problemas em termos de política global e que ela deve ser corrigida. E a política deve ser corrigida de forma a prosperarmos. Peço desculpas a todos, ao mesmo tempo que eu falo, estou a tentar organizar os tópicos na minha mente. O que eu quero vos dizer é, a primeira coisa que devemos ter em mente, a aristocracia. A aristocracia platônica. O que Platão nos ensinou em relação à política. Platão transmitiu a ideia de que um político poderia ser qualquer pessoa livre dentro da tua sociedade e que essa pessoa deveria demonstrar capacidades para governar. Entretanto, a elite, a burguesia, que não tinha basicamente nenhum título monárquico, passou a usurpar-se da palavra aristocracia e os próprios aristocratas, como nós conhecemos hoje, que estão ligados à monarquia, usam-se da palavra para se autodesignar. O que eu quero mostrar é que Platão passou o uso da palavra aristocrata, significa a pessoa com mais qualidades para governar, a pessoa com mais condições para governar, e não o que nós temos hoje. Vamos aqui começar com alguns pontos, como é o caso de elegermos um ministro ou um presidente através de um partido. Isso não é bom, porque temos uma ideologia e grande parte da população que está em condições de votar não entende perfeitamente a ideologia partidária. As pessoas não percebem a diferença clara entre um partido de direita, um partido de esquerda e um partido central. Um partido que tanto tenta acomodar as ideias de direita, como tenta acomodar as ideias de esquerda,
como os outros partidos centrais que, na verdade, não querem nem ir para a direita nem para a esquerda. Tem uma nova ideologia que não é assim tão influenciada pelas extremidades. Ele tenta, por assim dizer, executar o caminho do meio. Entretanto, o que nós vemos na política é uma incapacidade de governar. E o culpado somos nós eleitores, somos nós que não participamos ativamente da política e deixamos esse espaço, deixamos essa lacuna para que outros tomem conta e façam bom uso para si próprio dos poderes políticos. E o poder político depois está todo ele assente no poder econômico e poder legislativo. O conselho que eu quero vos deixar é: vamos deixar as ideologias políticas de lado. A primeira má ideia, na minha opinião, em termos de ideologia política, é o comunismo. Vejam como que a Rússia reagiu durante a Segunda Guerra em relação ao seu povo, tudo para preservar a terra, tudo para preservar o poder, e vejam como a Rússia reagiu após o final da guerra. E seguidamente como a Rússia tem influenciado outros países pelo mundo. Como seu principal modelo comunista, nós temos a China e a Coreia do Norte. Eu vos pergunto, é essa a liberdade que vocês desejam para vocês? Vocês pretendem ser dominados pelo comunismo? Ser escravizados pelo comunismo? Em outra versão, nós temos todos os partidos de direita que são uma direita mais extremista, é essa direita que estou aqui a falar, que tendencialmente vai para o nazismo, tendencialmente vai para a xenofobia e tendencialmente tenta seguir o padrão de Hitler. O problema é que nem Hitler, nem aqueles que o seguem hoje, o Hitler, nesse caso, não conseguiu compreender de fato qual era a ideia da vinda do Messias. Esse rei e esse sacerdote que deverá aparecer. E é por isso que Hitler tenta, de certa forma, buscar o conhecimento oculto, e é por isso que Hitler tenta eliminar o povo judeu, porque há uma interpretação errônea em eliminar o povo judeu. Toda essa campanha antissemita está errada. E depois, todos aqueles que são partidários de direita e tendencialmente para uma direita radical, acabam por seguir essa ideologia xenófoba, essa ideologia do homem perfeito e do homem puro, quando a pureza não está no seu sangue. A natureza já mostrou que é através da diversidade que o homem vai poder continuar a garantir a sua existência, e não através de uma única linhagem sanguínea. A pureza, o homem puro, não é através do sangue, mas sim através da fé em Deus, não dos deuses que vocês estão habituados, mas do único Deus, do verdadeiro Deus. Esse vídeo não é para falar sobre Deus, esse vídeo é para falar sobre política, é claro, apoiado sempre com o desejo divino. Continuando, o que eu vi e a percepção que eu tenho e a experiência que eu tenho de contato com alguns deputados
não vou mencionar aqui nomes e não vou mencionar especificamente de onde são esses deputados, é que os deputados que são de direita e não são tão radicais, essa direita central, por assim dizer, ela tenta passar a ideia de como tu deves gerir o teu dinheiro, como tu deves governar a tua vida. Entretanto, quem te passa essas ideias é essa mesma ideologia política, mas tu tens que pagar para que ele te ajude a controlar a sua parte financeira, controlar a sua vida. Entretanto, é aqui que vais ver notoriamente que estão as pessoas mais ligadas à burguesia e onde o direito para o trabalhador interessa pouco. Temos aqui grande parte dos industriais, ao qual o único interesse, muitas vezes, é na exportação de um produto. Quando estamos a falar de exportação, nós devemos exportar o excesso, que é o que aprendemos em economia. A exportação deve ser o teu excesso, e esse excesso, óbvio, não deve ter um custo mais elevado pela produção de um produto, uma peça extra, por assim dizer. Esse excesso tem que ser um excesso natural, é aquilo que o teu mercado interno não consome. Mas antes tem que haver o consumo no mercado interno. Todo empresário que foca apenas na exportação é um empresário que está a promover a pobreza. E vai ser o primeiro a dizer que não devemos aumentar o salário base, vai ser o primeiro a tentar bloquear o direito do trabalhador. Entretanto, ele necessita do trabalhador. O trabalhador não se vê como escravo, mas o trabalhador é um escravo assalariado. Depois, deixando agora um pouco de falar sobre essa ideologia, esse pensamento de direita central, vamos aqui para a ideologia de pensamento de esquerda central, aonde ele tenta passar para o eleitor, para o povo, que nós devemos agir de determinada forma, ao qual sejamos mais abertos ao comércio exterior, nesse caso, importações, exportações, tenta fazer com que a sociedade rume de uma forma completamente aberta. Entretanto, vai deixando grandes lacunas em vários setores, seja ele na educação, seja ele no setor da saúde, seja ele no setor financeiro, seja ele no setor militar, porque essa ideia de esquerda centralizada, ela não é uma ideia de patriotismo. Não estou querendo defender aqui que o patriotismo é a melhor das ideias, longe disso. O patriotismo depois leva sempre para a direita e cada vez mais de forma radical. O que eu estou a querer dizer que nós não conseguimos gerir um país onde nós damos tudo e tentamos obter tudo. Cada país tem o seu equilíbrio, cada país tem as suas necessidades. O que nós devemos, sim, fazer é descobrir as nossas necessidades e de que forma nós podemos interagir com os nossos vizinhos. É isso que nós devemos de fazer. Isso tudo para quê? Para vos alertar que quando tu estás a eleger um político que vai tomar a sua posição na Assembleia, que vai tomar um ministério, ou que vai representar-te como ministro ou como presidente, se tu apenas escolheres como através de um partido,
tu nunca sabes quem vai lá estar e se essa pessoa tem mérito ou não para lá estar. Quem participa dos partidos e não está ligado ainda, não foi nenhum deputado, não foi eleito para nenhum cargo político, sabe bem aquilo que eu estou a dizer. Entretanto, quando nós temos o direito de votar especificamente num deputado para uma posição parlamentar, para o ministro, para o presidente, nós devemos de conhecer a vida dessa pessoa. Nós devemos de escolher aqueles que estão mais qualificados. E o mais qualificado não significa de forma alguma aquele que tem mais diplomas ou aquele que tem mais dinheiro. Significa sim aquele que vai trabalhar para o país e, dando o seu contributo, melhorar o país. O primeiro erro que nós devemos amputar de uma forma imediata é a eleição de uma pessoa e permitir que essa mesma pessoa seja reeleita por mais 4, ou mais 10, ou mais 15 anos. A pessoa que vai ocupar o cargo político, ela primeiro tem que ter capacidades próprias e não fazer da política uma profissão. Esse é o nosso primeiro erro. Nós permitimos que os políticos profissionalizem a política. Profissionalizando a política, eles vão tentar manter-se mais tempo dentro do poder, como deputados, ou como prefeitos, ou como governadores, como ministros, ou como presidentes, e a corrupção vai alastrar-se. Uma pessoa, antes de ocupar um cargo político, tem que ter uma profissão. Deve haver leis para garantir que ela possa voltar ao seu cargo profissional e continuar a exercer sua profissão depois de cumprir o seu dever político. Não devemos permitir que partido algum coloque um deputado na Assembleia sem o teu consentimento. Devemos acabar com a ideia partidária. São as ideias partidárias que estão a destruir a nossa sociedade. Nós não devemos aceitar que um político, após exercido seu período, que não deve exceder os 4 anos, exerça qualquer cargo político nos próximos 8 anos. Tem que haver aqui um intervalo grande, que é para não haver a corrupção e para haver o desligamento total e não haver e não acontecer como hoje acontece. Um político sai, como deputado, como ministro, e a primeira coisa que faz, ele vira consultor dentro de uma empresa. E depois essa mesma empresa vai concorrer para serviços públicos. A corrupção está aí. Não devemos permitir isso, não devemos que nenhum partido tome a liderança e o governo de qualquer nação. Frisando e recapitulando, aquilo que eu quero dizer é: as pessoas têm que dar o contributo, têm que ter a capacidade para dar o contributo político, não deve estar na função por mais de 4 anos e não deve exercer qualquer função política após isso. E não devem estar ligados a nenhum partido político. É assim que nós vamos direcionar. E um ponto importantíssimo, deixa eu me corrigir, na verdade, 2 pontos importantíssimos. Primeiro, o político, seja ele em qualquer posição que ele se coloca, ele deve
receber o salário mínimo e ele deve apenas receber os mesmos apoios que recebe o trabalhador comum, o assalariado que vive de um salário base. Não tem que ter ajuda de custos para nada. Da mesma forma que o assalariado não tem ajudas de custos para nada, o político também não deve o ter. Ele está ali para servir a nação, para dar o seu contributo. Se assim não for, vocês estão a permitir a corrupção. E é isso que temos que parar. Outro ponto importantíssimo é imunidade política. O trabalhador não tem imunidade. O político não o deve ter. Entretanto, todas as acusações, todos os processos abertos contra um político, seja ele no fórum político, seja ele no fórum pessoal, a pessoa deve ser investigada e não devemos aceitar denúncias anônimas e punir ou caluniar ou criar uma imagem através de uma denúncia anônima. Quem deseja denunciar o deve fazer, mas de forma aberta. E é isso que nós devemos promover. Não é o que nós vemos em muitos países, que são denúncias anônimas com o intuito apenas da difamação. E uma vez exercido um cargo político, a pessoa em questão deve declarar para o povo os seus bens, seus e de seus familiares próximos, e no final da sua obrigação política deve novamente declarar os seus bens de forma pública, para mostrar que não houve enriquecimento ilícito. Esses são os dois pontos importantes. E para vocês que nunca prestaram atenção e talvez nunca se indignaram com essa questão, na vossa folha de ordenado, no vosso recibo de ordenado, vocês vão ver que em muitos países existem duas deduções. Uma delas é uma dedução social e a outra delas é uma dedução para o Estado, uma contribuição para o Estado, fora o imposto sobre mercadorias que nós pagamos toda vez que somos ou temos a necessidade de comprar algum bem. Mas se vocês repararem de como a política não favorece você que é eleitor, você que não está no meio político, o desconto social é feito através do seu salário base. Vamos aqui dar um exemplo. Se o teu salário for de 1.000 euros e houver um desconto de 10% sobre o teu salário base para uma instituição social, significa que vão ser descontados 100 euros. Já o teu salário base, ao qual realmente é base contributiva, já não é mais 1.000 euros. Ele agora é 900 euros porque já foi descontado algo. Então qualquer desconto que deveria ser feito recalculado a tua base. A tua base de cálculo deveria ser recalculada. Entretanto, não é isso que acontece. Quando é recolhido o imposto para o Estado, novamente é usado o teu salário base. Quer dizer, é imputado 100 euros ao qual tu não tens. E é descontado novamente dos 1.000 euros, mais 100 euros. Agora vejam, se nós descontarmos 10% e 10%, existe aqui uma diferença dentro das taxas sociais. Alguns países têm uma taxa social única, que engloba já a taxa para a contribuição governamental e a contribuição social, outros têm essa taxa separada. Agora vejam, a simples diferença de 10 euros que irias ter a mais no final do mês, se um dos impostos usasse como base de cálculo o valor real que realmente tu tens para contribuir.
Aí já mostra como os políticos não estão interessados no contribuinte. A política se tornou profissionalizante. A política se tornou algo profissional. Isso não deve existir. E vocês vão ver coisas absurdas, como o exemplo que hoje em dia, penso que é quase universal, não vou dizer que é universal, porque não conheço em todos os países como funciona as telecomunicações. As telecomunicações antigamente eram parte propriedades do Estado, depois passou a ter outras empresas, ou mesmo a concessão de parte das telecomunicações a empresas privadas, e hoje o que nós temos claramente é algo absurdo. Eu vou dar um exemplo. Se tu hoje tiveres um telefone em casa, ou tiveres uma internet, um serviço de internet em casa, não vais conseguir ter esse serviço por um mês, ou 2, ou 3. Vai ser obrigado a ter um contrato de 2 ou 1 ano, seja lá os meses que forem. Vão te obrigar. E de forma a tentar mostrar que isso é completamente legal, se tu não quiseres ter esse contrato, vais pagar um valor absurdo pelo serviço. Obrigam-te a fazer uma fidelização. Não há uma política que impeça essa fidelização. Está apoiada no Poder Judicial. O Poder Judicial aqui também tem muita culpa. Aqueles que fazem, ou que deveriam ser as pessoas mais capacitadas para equilibrar a sociedade, agem através de movimentos políticos, através de sociedades discretas. E permitem que empresas, por exemplo, de telecomunicações, obriguem a uma fidelização quando essa pessoa, por uma razão de perda de desemprego, outra coisa qualquer, tenta cancelar o contrato, ela é obrigada a pagar os meses em falta. Agora, minha questão é, existe uma fidelização para o trabalho, ao qual tu dizes, eu vou começar a trabalhar hoje para ti, e vamos fazer um contrato de 10 anos, e nesses 10 anos tu não podes me mandar embora. Se tu quiseres me mandar embora, tens que pagar os anos, as diferenças dos anos, ou a diferença dos meses. Não existe isso para o trabalhador, não existe isso para o assalariado. Bem como tu não vais hoje numa padaria comprar o pão, ou ao supermercado, e o supermercado te obrigar a uma fidelização de compra lá. Imagine se todo o comércio fosse um comércio de fidelização, aonde te obrigasse, por um período, a ir fazer compras lá. Por exemplo, vais ao posto de abastecimento e a bomba de gasolina, e para tu abasteceres ali e pagar menos 5 cêntimos, tens que fazer uma fidelização de 1 ano, que vai sempre abastecer ali. E vais pagar um valor X para ter esse desconto de 5 ou 10 cêntimos. Vais ao supermercado para garantir. Isso é um absurdo. Isso é realmente um absurdo. E esse absurdo apenas acontece devido à incapacidade política. E é essa incapacidade política que hoje, nessa crise do coronavírus, permitiu e permite que essa arma biológica continue a espalhar-se pelo mundo. Está mais do que claro que é uma arma biológica, mas a incapacidade política dos políticos de fecharem as fronteiras, porque não é a primeira vez que nós temos uma epidemia que dá-se início na China, a qual o epicentro é a China. Não é a segunda vez. Os resultados anteriores não foram tão catastróficos como estão a ser esses.
mas já mostrou, já deixou como alerta. Por que tardaram a fechar as fronteiras, a cortar todos os voos? Por causa do dinheiro, por causa da ganância, por causa da ligação com as empresas. A verdade é que, cada vez mais que essa epidemia se espalhar, maior será a crise econômica. E esses políticos, esses mesmos políticos, não vão ter a capacidade de resolver os nossos problemas. Eles vão tentar, de forma covarde, a garantir apenas a defesa deles. Devemos imputar responsabilidade nos políticos. Como eu já disse em outro vídeo, devem buscar a vossa Constituição e fazer valer a vossa Constituição. Devem exigir um período máximo para um político e exigir que essa mesma pessoa não volte a ocupar qualquer cargo político. Devem, de forma bem clara, dizer não aos partidos. Ou nós seremos as ovelhas para o sacrifício, ou o gado para o sacrifício, ou os mártires, ou os eleitos, como vocês queiram. Está aqui a oportunidade de exigir responsabilidade política nessa crise. A situação que nós temos hoje, com a China a dominar completamente a industrialização, a manufaturação dos produtos que são vendidos globalmente, não é na totalidade, como é óbvio, mas em grande parte. É muito difícil eles comprar algo hoje que não venha made in China. E por que isso? Porque a China já estava a crescer demasiado nos anos 80, já tinha a questão do Nepal, e os políticos do Ocidente, julgando-se mais inteligentes, acharam que ao levar o consumismo para a China, ao levar a industrialização para a China, iam parar esse avanço ou essa possibilidade da China tentar conquistar mais território. Entretanto, isso não funcionou, claramente não funcionou, e a China está a aplicar nesse momento, de forma bastante confortável, a sua estratégia de arte na guerra. Para aqueles que já tiveram a oportunidade, devido a ter feito uma faculdade de economia, ou por curiosidade, de lerem o livro Arte na Guerra, se olharem para o cenário atual, irão perceber claramente que a China está a tomar uma posição em termos de mercado, em termos de estratégia militar. No livro, para quem tomou atenção e realmente para quem compreendeu o livro, ensina que para vencer uma guerra não é preciso combater, não há a necessidade de combate. E isso nós já temos um grande exemplo, que é o Império Romano. O Império Romano, após ter absorvido a Igreja Católica, tornou-se uma potência mundial. E o Vaticano é um país, podemos assim dizer, também do ovo. Mas é o país que mais influencia a política global. Sendo assim, o que está acontecendo nesse momento é que a China está a tomar uma posição de guerra. E devido à incompetência política, ela está a posicionar-se cada vez mais. E como que a China está a posicionar-se nesse cenário? A China, com o dinheiro da industrialização, com o dinheiro da manufaturação que é feita no seu país, para além de distribuir cópias falsificadas dos produtos para todo o mundo, ela também usa desse dinheiro
para comprar posições importantes em companhias de água, em companhias de eletricidade, em aeroportos, em portos, em indústrias importantes que ainda estão em mãos nacional, nas telecomunicações, nos meios de comunicações também. E se prestar atenção naquilo que eu estou a dizer, se prestar atenção no livro, se ler no livro, vão perceber que a arte da guerra é demonstrar para o teu inimigo que, em caso dele resolver fazer guerra contra você, ele não tem a capacidade de vencer. Então, tu vences o teu inimigo antes da guerra. Só há uma opção para o inimigo: render-se e aceitar aquilo que vais impor. E é isso que a China está prestes a fazer com o mundo. Não sei daqui quanto tempo. Mas se continuar dessa forma, é isso que vai acontecer. Agora, o que eu quero dizer em relação ao SARS, N1H1 e ao Covid-19. Isso é uma arma biológica e os políticos devem exigir uma resposta da China e, como resposta, como nós sabemos que é um regime comunista, como nós sabemos que é um regime totalitário, é um regime ditador, na verdade, essa é a verdade. Tem um parlamento com 5.000 deputados, é uma coisa de malucos. Exigir uma resposta, e a forma de nós pressionarmos os políticos será evitar comprar qualquer produto que seja made in China e mostrar para esses políticos que eles estão errados. Exigir que a manufaturação de um produto seja feita no país de origem. Havendo parceria, claro que havendo um consumo de outro país ao qual seja mais fácil produzir nesse país o teu produto, obviamente deves levar a tua indústria para lá, deve melhorar as tuas relações comerciais. Mas não dessa forma, ao qual causa o desemprego dentro da tua nação, leva a fábrica para um país pobre, ao qual, ao invés de tu pagares 9 euros ou 10 euros a hora, tu pagas 35 cêntimos ou 50 cêntimos. Esse tipo de empresário, esse tipo, que na verdade aqui já não é nenhum empresário, vamos lá tomar bastante atenção, esse tipo de organização. São organizações. E tu tens um CEO, tu tens um leque de pessoas, que depois isso também aqui é uma grande culpa também do mercado financeiro, da especulação financeira. Eles não estão interessados se tu vais ter trabalho ou não. Tu deves consumir o produto. Eles não estão interessados na tua segurança, no teu bem-estar, na tua saúde. Eles estão interessados em fazer dinheiro de forma egoísta. Eles não estão interessados na humanidade. Eles estão interessados no presente, na vida deles, usufruir o máximo possível desse momento agora. Não interessa os custos, não interessa as vidas. E a prova disso é que nós temos, nesse momento, mais de 7.000 pessoas mortas na Itália, mais de 4.000, penso que em Espanha, e isso tudo poderia ter sido evitado. E se nós acompanharmos a taxa de mortalidade versus a taxa de recuperação, nós vamos verificar que andamos acima dos 7%. Agora, é muito simples de vocês perceberem quantas pessoas irão ainda morrer até o final dessa crise do corona. Se hoje dessemos fim ao coronavírus, teríamos em média perto de 30.000 mortes.
eu tento vos chamar a consciência isso. Outro ponto importante, que é muitíssimo importante, são os movimentos da Rússia. Vejam, qual é a informação que nós temos da infecção do coronavírus na Rússia? Não é muita, até nem existem muitos infectados, por dados oficiais fornecidos. Qual a informação que nós temos da Coreia do Norte? Mais uma vez eu vos pergunto, para quem apoia partidos de esquerda, para quem pensa que o comunismo é uma beleza, respondam qual a informação que vocês têm da Rússia, qual a informação que vocês têm da Coreia do Norte. E agora, para vos ajudar a perceber aquilo que eu realmente quero vos transmitir se formos analisarmos, nesse momento, Hubei, não sei se seria essa a forma correta de pronunciar o nome da cidade chinesa ou região da China, ao qual tem em média, penso, 70 e tal mil pessoas infectadas, contra 61 mil casos de pessoas recuperadas. A taxa de mortalidade apenas atingiu 3 mil, perto dos 4 mil. O que é evidente são duas coisas. Primeiro, ou a técnica utilizada é excelente e conseguem recuperar os doentes com os medicamentos que nós conhecemos atualmente, ou a China tem o antídoto para o vírus. Independente da China ter o antídoto ou usar uma técnica para conseguir recuperar esses pacientes, a minha pergunta é: por que é que a China, quem criou o vírus, não partilha dessa técnica ou não partilha a cura, o meio de curar as pessoas? Vocês compreendem aquilo que eu estou a dizer? Vocês conseguem ter essa ideia? Como é que é possível o epicentro da doença ter uma taxa de mortalidade tão baixa e dentro da Europa e fora da Europa ter uma taxa de mortalidade tão alta? E como é possível a China não partilhar isso? Lembre-se, estamos num regime totalitário, num regime comunista. Agora, temos que ter atenção aos movimentos dos russos, porque os russos vêm oferecer à Itália ajuda. Obviamente que no futuro vai tentar oferecer mais ajuda e vai tentar influenciar politicamente a Itália, tentando afastar a Itália da União Europeia. Nós já temos esses problemas com os partidos e com os ignorantes de direita. Eu tenho que usar essa palavra, porque pessoas que são de extrema direita são apenas ignorantes. Qualquer pessoa que esteja na extremidade, a única palavra que eu posso usar para vocês é ignorância. Porque a única coisa que vocês conhecem é a vossa ideologia errônea e é através da vossa ideologia errônea e ignorância que vocês tentam transformar o mundo e viver dentro de um ovo. Nesse caso não é o ovo cósmico. Mas tomem bastante atenção a isso. E lembrem-se, vamos tomar a dianteira, vamos tomar a responsabilidade, vamos responsabilizar os políticos, vamos ler a Constituição e exigir responsabilidades. A primeira forma de fazermos isso é evitar comprar produtos chineses. Exigir que a indústria esteja dentro dos nossos países, para gerar emprego e para gerar estrutura econômica. E depois devemos controlar a política, devemos controlar a justiça, para que a justiça seja justa.
e não seja isso que nós temos hoje. O que nós temos hoje é uma vergonha, não é justiça. É a vergonha disfarçada ou camuflada de justiça. É como se diz o lobo em pele de cordeiro. É isso que eu gostaria. Esse vídeo já está demasiado longe, vai fazer 1 hora. O que eu gostaria de vos transmitir é justamente isso. Por favor, vamos tomar consciência, vamos exigir. Isso é uma arma biológica. Eu não percebo por que os meios de comunicações não falam sobre essa questão, e eu não percebo porque os políticos estão com medo de tomar uma atitude. E é justamente por causa desse medo, desses políticos que não têm capacidade de agir, que a Rússia vem tomando cada vez mais espaço no cenário geopolítico. Vem vendendo armas, vem traficando. O mesmo acontece também com os Estados Unidos. Não estou querendo fazer aqui dizer que os Estados Unidos é um santo. Não, os Estados Unidos vendem muita porcaria, mas os Estados Unidos te manipula através da música, através dos programas de televisão, através dos filmes. Existem muitas pessoas que seguem essa ideologia do grafite, transformar a tua cidade num lixo, obrigar-te a sair na rua e ver um muro com grafite, e depois chamam isso de arte. Agora me diga, se eu obrigar esse mesmo cidadão que faz um grafite, a cada vez que ele entrar dentro de um autocarro, dentro do metro, a escutar a música clássica, será que ele vai gostar? Não, porque ele geralmente gosta de rap, gosta de outros lixos que vêm da sociedade americana. Vamos ter atenção a tudo isso. Existe, sim, uma forma de mudarmos isso. Para esse vídeo já será muito longo, mas está na hora de organizarmos as Américas, de organizarmos a Europa, de organizarmos a África, de organizarmos o Médio Oriente e o Oriente. Está na hora de termos não partidos locais e que façam uma representação dentro de uma união, mas cidadãos que representam a União. A União Europeia precisa de líderes vindo não de partidos políticos, mas daqueles que de fato têm a capacidade de contribuir para o progresso e a paz. Será num próximo vídeo uma sugestão de como nós podemos promover a paz mundial e o que nós devemos fazer para atingir essa paz mundial. Disse. Obrigado a todos.